Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço porque nós já te sentimos aqui. Desde o momento que nós chegamos aqui, que já oramos entregando esse tempo, nós sentimos o teu amor, o teu cuidado. E na verdade, a cada uma que foi chegando, a gente foi sentindo isso, o teu manifestar da tua presença, da tua glória. E é isso que nós queremos, Senhor. Nós já vivemos aqui há algum tempo, foram 3 dias, hoje é o último dia. E nesse tempo todo a gente pôde sentir o quanto o Senhor é capaz de nos transformar. O quanto o Senhor é capaz de se revelar a nós, de transformar o nosso entendimento. E nessa noite, eu quero te dizer que a gente quer mais. E eu sei que as minhas irmãs concordam comigo, Pai. Nós queremos mais de Ti. Nós não queremos mais das nossas palavras, mas nós queremos as Tuas no nosso coração. Então nós declaramos que estamos totalmente receptivas, Senhor, para receber o que o Senhor tem para nos entregar. Então habita entre nós, sopra as Tuas palavras na minha boca, que não sejam as minhas, mas sejam as Suas em todo o tempo. Durante os nossos grupinhos também, que seja assim, que Teu Espírito encontre neste lugar total liberdade para trabalhar. E enquanto nós estamos aqui, Senhor, eu oro pelos nossos, onde quer que eles estejam, que as nossas famílias, ou aqui ou no Brasil, sejam também tocadas pelo Teu Santo Espírito, sejam impactadas pelo presente da salvação que o Senhor nos deu. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, a gente já falou sobre tantas coisas aqui. Primeira aula a gente falou sobre Imago Dei, sobre ser imagem de Deus, o que significa ser imagem de Deus. Segundo dia nós falamos sobre a paternidade de Deus, sobre como Ele exerce sobre nós uma figura de pai, de amigo, Ele que nos adotou com todo o amor. Semana passada a gente falou sobre como nós, como Imago Dei, somos capazes de ser perdoadoras como Ele é. Lembra que a gente falou isso? Quem não estava aqui, nós falamos sobre isso. Vou só fazer um resuminho rapidinho. Nós aprendemos pela palavra de Deus que o nosso caráter novo, o caráter de Cristo em nós, já nos capacita para perdoar como Ele perdoou. Então, quando a gente lida com qualquer tipo de situação e a gente pensa, será que eu perdoo ou não? Na verdade, não é uma opção. É algo que está na tua essência, faz parte de você. E quando a gente acredita nisso, a gente recebe e a gente exerce. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus é o maior perdoador da história. Então, ser perdoadora faz parte do teu caráter. Amém? Tome posse disso, porque as coisas vão realmente fluir quando a gente entender. Então, quando eu me entendo como perdoadora, nenhuma ofensa vai me atacar. Eu sei quem eu sou, lembra? Eu sou filha amada de Deus. Eu fui feita de novo. Eu sou nova natureza. E essa nova natureza me capacita a ser perdoadora. E até a gente propôs a vocês, se vocês tivessem alguém que veio à mente, que precisasse se reconciliar, que vocês buscassem. E aí eu queria dizer para vocês que ainda não fizeram isso, se você entender, você vai conseguir. Porque muitas das vezes quando a gente fala de perdão, a primeira coisa que vem pra gente é a pessoa dizendo assim, mas é difícil, né? E eu queria dizer para vocês, é muito fácil quando a gente permite que o Espírito Santo flua em nós. Ele flui em nós, Ele nos transforma, Ele nos capacita a fazer isso também de dentro para fora. Então, nada é difícil, nada que é do caráter de Deus é difícil quando a gente entende que dele a gente recebeu esse caráter. Então, que a gente esteja entendendo isso de uma maneira completa. E essa é a minha oração, para que a gente não apenas ouça, mas que a gente realmente mude umas chavinhas aqui no nosso entendimento, para que a gente realmente possa andar como Imago Dei.
Amém? Queria ler com vocês, hoje nossa aula diz, o chamado com propósito. E é Salmo 119, 27, a parte A do versículo diz assim: faz-me discernir o propósito dos teus preceitos. Eu não vou ficar lendo a apostila aqui não, porque eu quero falar mais rápido hoje. Mas depois, eu queria que vocês se comprometessem comigo a ler. Quem se compromete comigo? Promete para mim, assim, eu vou ler. Amém. Quem tiver dificuldade com papel, eu posso mandar online para vocês. Eu vou mandar para vocês online também, porque aí de repente você está lá num outro lugar que não pode acessar. Tá lá, eu tenho tudo online e mando para vocês também, tá? Só não tenho audiolivro ainda, mas um dia eu vou ter. Né? Já pensou de conseguir ouvir? Olha, eu sou meio corajosa. Se eu tiver tempo, eu até gravo. Já pensou que legal? Mas o que está dizendo aqui é o seguinte. A gente vive correndo. A gente vive sem tempo para nada. E a gente vive ouvindo vozes do mundo sobre o que a gente tem que fazer. E eu estava pensando sobre isso, refletindo sobre isso, porque a gente vai falar sobre propósito. E pensando quanto nós somos influenciadas pelo ambiente em que a gente vive. Inclusive eu lembrei da lista de maternidade, quando você está grávida, que você vai procurar nos sites dessas lojas que vendem enxoval, é surreal. Eles vendem aparador de sobrancelha para criança de 15 dias, é mais ou menos isso. Não é? Não é? Eu lembro que quando eu engravidei, eu falei, gente, e agora? Aí a minha cunhada falou assim, não se preocupa. Não se preocupa que eu tenho uma outra lista aqui que eu já fiz, porque ela tinha tido um bebê 1 ano e meio antes de mim. Ela já tem a lista aqui do que precisa, porque não tem necessidade nenhuma. Mas o que acontece? O mundo vem e diz para você, você precisa disso, o seu bebê precisa disso, ele não pode ficar sem isso. A verdade é que o bebê precisa de fralda. Hipoglose é bom, viu, gente? É necessário. Desitin, esses aí. Não vou fazer propaganda, mas é bem necessário. E um peito, e um banho, e um colo. O bebê precisa disso, não é isso? E o mundo está dizendo para nós o quê? Não, ele precisa de não sei o quê. Ele precisa de uma madeira que não dá gases. E aí depois você precisa de um lavador específico para uma madeira que não dá gases. E ele precisa de um... É surreal. Não é? O tipo de água, o tipo de brinquedo, porque em tal fase ele tem que ter tal brinquedo, porque senão na outra fase ele não aprendeu, ele não tem conhecimento prévio para brincar com o outro brinquedo que mandaram você comprar, porque como assim não tem? Tem que ter. Não, tem que ter. Ah, gente, esqueci de uma coisa muito importante. Saquinho para guardar a fralda suja e jogar no lixo. Gente, isso é fundamental. Essa é verdade. Tá, então, por favor, quem está grávida aí, ou quem pretende engravidar, compra saquinho específico, é cheirosinho, para fralda usada de criança. Isso é necessário, muito. Porque o lixo aqui passa uma vez por semana só, né? No Brasil, todo dia está lá passando lixeira, aqui não. Então, compre. Mas você vê, o mundo está sempre falando para a gente, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo. Você precisa ser isso, você precisa ser aquilo. Se você não chegar nesse estágio, você não é ninguém. E vocês lembram que a gente fez a pergunta, né, para vocês, o primeiro dia que a gente estava aqui, no envelopinho, quem eu sou, e vocês escreveram aí quem eu sou. E eu queria que depois vocês, quando chegarem em casa, façam o exercício de abrir de novo esse envelope e ver se hoje você ainda se vê daquela maneira que você se via no primeiro dia. Porque eu tenho quase certeza que muita coisa mudou em relação à maneira que você se vê. Então façam isso. Chega em casa, todo mundo tem, né? Um envelopinho, todo mundo escreveu. Façam isso. Mas assim como a pergunta quem eu sou é muito difícil de responder, a pergunta para que eu estou aqui também é difícil de responder. Para que eu estou aqui? E eu vou fazer uma pergunta ainda mais profunda para vocês. Se você não existisse, que falta você faria? Se você não existisse, que falta você faria? Faria muita falta. Sabe por quê?
vamos pensar sobre o que a Bíblia diz sobre quem a gente é e para que a gente vive? Vamos lá? Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Colossenses. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Você foi criada por ele e para ele. Amém? Nós fomos criadas por ele e para ele. Olha que honra. Ele escolheu te fazer nascer. Ele escolheu juntar um monte de célula para criar alguém que não tem ninguém igual. É só você. É só você. Domingo eu fiz essa atividade com as crianças na igreja. Carimbei o dedinho delas. As mães devem ter me xingado muito depois, porque eu não consegui tirar a tinta preta. Mas eu fiz. E eles entenderam, então tá tudo bem. Pintei os dedinhos deles de preto e pus na coisa e falei assim para eles: essa é a tua digital. Olha, me arrepia. Não tem igual. Tem gente gêmeas no mundo. Tem gente parecida no mundo. Mas não tem ninguém igual a você. Ninguém tem a tua digital. Ninguém tem o que você tem. Então já chegou a hora de você entender que você foi criada por Deus. Para Ele, para a glória dEle. Ele sonhou com você. Ele planejou você no ventre da tua mãe. E eu disse isso no primeiro dia, que não existe um bebê que nasça por acaso. Não existem bebês de acaso. Existe você. Alguém que Deus planejou fazer linda desse jeito. Pensa bem. Vocês lembram que a gente se olhou no espelho o primeiro dia aqui? Eu espero de coração que vocês estejam se olhando no espelho de outro jeito. Porque quando a gente entende que a gente foi feito de um jeito tão maravilhoso e para a glória dele, a gente devia viver rindo. Nós todas devíamos viver sorrindo. 1 Pedro 2:9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou para amá-lo. Deus nos chamou para fazer parte da família dele. Nos fez semelhante a ele. E quer que a gente sirva a ele no sentido de compartilhar tudo que a gente recebeu. Então você, além de ser linda, ser única, ser especial, você foi feita por Deus para participar de um reino. Para ser filha do rei. Você se sente filha do rei hoje? Ou o mundo está dizendo para você que você não vale nada? Ou o mundo está dizendo para você que você não cabe num padrão? Ou o mundo está te dizendo que o que você faz define quem você é? Será que você está se vendo como filha do rei? Aquela que senta na mesa e tem direito de tudo? Ou o mundo está dizendo para você que você não encaixa? O mundo está dizendo para a gente que o sucesso é algo que eu vou ter sozinha. O mundo está pregando hedonismo. O mundo está pregando que eu tenho que olhar para mim e viver só para mim. Enquanto a palavra de Deus diz assim: você faz parte de um reino e como embaixadora desse reino você tem que transbordar o amor. Porque para fazer parte do reino você recebeu muito amor. O amor que te resgatou, o amor que te perdoou, o amor que trouxe você num caminho de volta, que te resgatou. E aí você às vezes não entende que como parte do reino, você também tem que transbordar o que você recebeu. No mundo corporativo, o que eles te dizem? Ó, é o seguinte, meta, hein? Meta. O que eu tenho que fazer? Alcança a meta. Ó, corre, vai. E às vezes a gente vai cega, ouvindo o que o mundo diz. Às vezes, você sentou para fazer algo que Deus te pediu para fazer, e existe uma voz de comando de Deus dizendo: põe o palitinho aqui,
Pega o grande agora. Não, agora o pequeno. Mais para cima, mais para baixo. Existe uma voz de comando. Dizendo, vai por aqui. Vai por aqui. Vai por aqui porque a minha vontade é perfeita. Vai por aqui que minha vontade é agradável. Vai por aqui. Vai por aqui. E você decide dar ouvido às distrações. Você decide deixar a voz de comando um pouquinho para lá. Para ouvir o que o mundo está te dizendo para fazer. E é difícil, né? Porque quando tem um monte de distração, tinha uma voz de comando e 4 de distração em volta de vocês enquanto vocês estavam tentando construir algo. E eu vou dizer para vocês, não são só 4. São muitas. São muitas vozes que têm nos feito distrair do que é propósito de Deus, do que é caminho de Deus, do que é voz de Deus. E a gente tem que se concentrar numa voz só. A voz de comando que está dizendo, eu conheço o caminho todo e eu vou te levar. Se você ouvir a minha voz, eu vou te levar para onde você nem imaginou sonhar. É essa voz que a gente tem que ouvir. Falei sobre hedonismo e coloquei aí para vocês o significado de hedonismo. Busca incessante pelo prazer como bem supremo. Excessiva busca pelo prazer como modo de vida. Doutrina caracterizada pela busca excessiva pelo prazer como o propósito mais significante da vida moral. E não é que você não vai ter prazer. Vocês viram aí o excessivo prazer. Aquela voz que está falando para você, você tem que estar bem o tempo todo, você tem que estar feliz o tempo todo, você tem que estar... Não é assim? Ah, você não está feliz, então você está fazendo a coisa errada. Ah, você não está feliz, então volta para o Brasil, porque não é aqui que você tem que ficar. Não é assim? Ah, mas você não está feliz? Tem que ficar feliz o tempo todo. Você já imaginou? Fica rindo o tempo todo, como se tudo tivesse... Não, Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições. Mas, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, se ele venceu o mundo, você também venceu o mundo. Então você vai se alegrar. Só que, você vai aprender a não se alegrar só para você. Você vai aprender a buscar não só o seu prazer. E a maternidade é uma coisa que nos ensina tanto em relação a isso, né? Porque aí, de repente, enquanto tá ali no barrigão, tá tudo maravilhoso. Que lindo, que linda. A mãe é uma rainha, se sente linda, maravilhosa. Saiu dali, você fala, cadê minha vida? Cadê minha vida? Onde que tá minha vida? Não é? Acabou, porque você começa a viver para quem? Para o outro. E quem tem gêmeos, para os outros. Eu vi um negócio bonitinho no Instagram essa semana. 3 bebezinhos, um escrito assim, eu fui planejado. Aí o outro body, eu não. O outro, nem eu. Imagina a doação de uma mãe de 3 bebês. Cadê a mãe, né? Então a gente faz um exercício. E eu creio que é um propósito de Deus para a gente entender que o hedonismo, ele nunca vai cumprir o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque o hedonismo não abrange o sentido de amor. Não abrange o sentido de unidade. É você vivendo para você, tentando satisfazer os seus desejos. É por isso que tem muito casamento que não dá certo. Porque num casamento, você faz uma aliança diante de um altar, como a Leninha diz, o altar é lugar de sacrifício. E a gente não entende isso, né? A gente vai linda pro altar, tipo, mal sabe que o altar, um dia a gente, no seu casamento, Ingrid, a gente lá assistindo o casamento da Ingrid, daqui a pouco vem a Leninha, pastora, falei, lá vem. Você sabe o que significa isso aí? Chamou vocês no final, né? Já ensinou no dia mesmo, antes da lua de mel. Sabe por que eles estão no altar? Porque altar é o lugar de sacrifício. No altar você entende que você não nasceu para viver para você. Você nasceu para viver para a glória de Deus. E aí essa relação vai te ensinar a viver para a glória dele. A sua relação com o seu neném vai te ensinar a viver para a glória dele. Porque você é obrigado a se despir de você para cuidar do outro. Esse é o plano de Deus. Esse sempre foi o plano de Jesus. Jesus veio para isso. Ele veio para quê? Ele se despiu de toda a glória para viver para você. Para morrer por você, para que você vivesse.
Pensa bem. Então, hedonismo é totalmente contrário ao pensamento que a Bíblia nos traz. E aí você vê lá, né? Jesus ainda, além de vir, se despir de toda a sua glória, morrer por nós, ele ainda deixou a dica. Aquele que não negar a si mesmo, não é? Aquele que quiser me seguir, pode falar alto, não tenha medo não, é isso mesmo. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. E aí a gente acha que carregar a cruz é carregar um peso. Não é não. Carregar a cruz é carregar o propósito. Porque Jesus, quando carregou a cruz dele, carregou o propósito dele. O propósito de te salvar. O propósito dele era cheio de amor. Aquela cruz era cheia de amor. E aí a gente fala, não quero cruz não. Então você não quer viver teu propósito aqui na terra. Carregar cruz não é carregar peso que a sociedade está jogando sobre você. Não é. A Bíblia fala, Jesus falou, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por quê? Porque ele vai te ajudar a carregar o teu propósito. Porque o teu propósito tem tudo a ver com ele. É dele também. Vocês vão andar em unidade, caminhando em direção ao propósito. Gálatas 2:20 diz assim, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E aí você diz assim, e agora? Mas como que eu vou viver esse propósito? Porque aí, Yonai, eu acho que eu não achei meu propósito ainda. Vamos ver? Primeira coisa, tá aí, número 1. Só vive o propósito quem conhece o Criador. Não é possível servir a quem você não conhece. Mesma coisa, alguém fala assim para ele, para você hoje está contratado pela minha empresa, eu vou te pagar tanto e você tem que trabalhar. Você fala, tá bom, mas eu preciso conhecer alguém superior a mim para me dizer o que eu preciso fazer. Ah, não, só faz aí. Faz aí o quê? Só faz aí. Mas você não conhece, você não sabe o que você precisa fazer. Você vai trabalhar como? Vai ficar uma barata tonta durante a vida inteira perguntando para os outros o que eles acham que você devia estar fazendo da sua vida? E a gente faz isso às vezes, né? Fala para uma amiga, fala, mas eu não sei. Não sabe porque não conhece. Quem conhece o dono da obra vai saber exatamente o que precisa fazer. Quem tem intimidade com quem chamou, vai fluir no chamado. E quando a gente está ligado totalmente à fonte, a gente vai sentir fluindo de nós a essência desse propósito. E o nosso propósito, não existe propósito diferente. Eu já queria dizer para vocês. Eu tenho um propósito, a outra tem outro propósito. Não, isso se chama chamado, missão. Você tem o seu chamado. Eu tenho o meu chamado. Você tem a sua missão, eu tenho a minha missão. Mas o propósito é um só. O propósito de todas nós é viver para a glória de Deus. Então não fica tudo mais fácil? Eu vivo para a glória de Deus. Como eu vou viver para a glória dele? Ele vai me mostrar. Porque cada uma tem o seu. O Senhor nos fez diferentes, a gente vai falar sobre isso. Mas o teu propósito, para que você foi criada? Você foi criada para a glória de Deus. Amém? Vamos ler? João 15, 1-4. Eu sou a videira e meu pai é lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Tá podando? Tá doendo, né? Tá se sentindo podadinha aí numa área da tua vida? Eu tô. Ou só na minha casa que está acontecendo? Deixa ele podar. Sabe por quê? Ele poda para dar mais fruto. Ele vai tirar o que está te impedindo de crescer. Ele vai tirar o que está te impedindo de fluir. O que está me impedindo. Vocês já foram limpos pela mensagem que lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Que frutos
nós temos produzido? O que a gente está fazendo com a vida que Deus nos deu aqui? O que eu estou fazendo com a vida que Deus me deu para viver aqui? Quando Adão e Eva estavam lá no jardim, a Bíblia diz que a missão deles ali era cuidar e cultivar. Será que eu estou cuidando e estou cultivando? Cuidar e cultivar. Do que você tem cuidado? O que você tem cultivado? Segundo, para viver o propósito é necessário haver uma entrega completa. Quando a gente vive o propósito, o reino passa a ser uma absoluta prioridade. E eu costumo dizer isso, nada nos define melhor do que as nossas prioridades. Nada. Às vezes você diz assim, não, mas eu amo ginástica, eu amo ginástica. E quantas vezes na semana você faz ginástica? Meia. Porque eu começo e paro. Cansei, vou parar com isso aqui. Quem tem prioridade faz o quê? Acorda mais cedo. Isso se chama disciplina. Acorda, porque quer, não quer? Acorda mais cedo e faz. Tá cansada, tá arregaçada, mas tem um objetivo. E aí o que não é prioridade, para o que não é prioridade a gente dá uma desculpa. Já ouviram essa frase, né? Quem quer, quem não quer, arranja uma desculpa. Quem quer, arranja um jeito do negócio dar certo. É óbvio que existem situações onde a gente... Não, você vai pra academia, seu filho está com febre, vai lá fazer academia. Não, óbvio, nós somos mães de bebês, vamos ficar lá, né? Mas a verdade é essa, nada define a gente melhor do que as nossas prioridades, do que a gente... Porque Deus nos deu o poder de domínio. Quando Ele falou, cuide e cultive, Ele também falou, dominem. Foi o que Ele deu para Adão e Eva. Lembra que a gente falou isso na primeira aula? Ele deu isso para Adão e Eva, o pecado roubou, mas Ele nos deu de volta através de Cristo. Então a gente tem o poder de dominar. Tem o poder. O domínio próprio. Fruto do Espírito Santo. Lembra de Gálatas 5? Faz parte do fruto lá, que é um fruto todo. Às vezes a pessoa fala assim, não, domínio próprio eu tenho, mais paciência não. Não, tem alguma coisa errada aí, porque tem que ter o fruto todo. Ontem eu falei isso lá em Porto Charles. Falei, vocês já abriram uma mexerica que está faltando um gomo? Pode até podre, mas não tem gomo faltando. Né? Já imaginou assim, ó, você abre uma mexerica, tem gominho, espaço, gominho, espaço. Gominho, então assim, eu tenho longanimidade, não, isso aí não. Eu tenho paciência, não, tenho paciência, eu tenho. Amor, tenho. Domínio próprio, não, faltou. Deus não pôs em mim. Ele pôs sim. O Espírito Santo dele pôs. A gente só precisa entender que a gente tem. Renovar o entendimento e pensar, eu tenho domínio próprio. Do mesmo jeito que eu tenho amor, do mesmo jeito que eu tenho perdão. Você tem domínio próprio. Quando a gente acredita que a gente tem, a gente vai agir como se tivesse. Se você acredita que você tem amor, você vai agir como? Com amor. Então, a gente tem que pensar nisso para entender como a gente caminha nesse mundo. Eu tenho como ser disciplinada em tudo que eu coloquei como prioridade na minha vida. E se a prioridade da minha vida é viver para a glória de Deus, eu não vou abrir mão, porque não é para a minha glória. Quando é para a tua glória, você pode até abrir mão. Mas quando é para a glória do teu Pai, algo que Ele te deu na mão para fazer, o que você está fazendo com o que Deus te deu na mão? Ele não deu para mim, deu para você. Deu para você, deu para você. Deu para você. O que você está fazendo com o que Deus deu na tua mão? O que você está fazendo com as 24 horas dos 365 dias do ano? O que a gente está fazendo? A gente está vivendo levado pela maré do que o mundo diz que eu tenho que fazer e onde Ele quer que eu chegue? Ou eu estou ouvindo a voz de Deus? Ou eu acordo e falo, Senhor, o que o Senhor tem hoje para mim? O que o Senhor quer de mim? Estou pronta. Estou pronta para refletir tua glória. Gente, vocês imaginam se todas nós saíssemos daqui hoje? E esse é meu desejo de verdade. Pensando assim, eu vou representar Jesus. Com quem eu encontrar?
E amanhã, quando eu acordar e eu for limpar a casa de alguém, e eu chegar ali e eu entrar naquela casa para limpar uma privada, quem está no ambiente vai sentir a glória de Deus entrando. É possível ou não? Quem se comunica comigo, quem fala um bom dia e eu falo bom dia, Deus te abençoe, a pessoa vai sentir o fluir das palavras da minha boca e vai ser abençoada. Quando o meu chefe vier me dizer, não, você está errada, você fez tudo errado, corrige isso aí, menina. Fala, tudo bem, eu vou fazer meu melhor. Jesus dava o quê? A outra? Ou eu digo que eu vivo para a glória de Deus, ou eu vou viver para mim. E viver para mim não vale a pena. Porque quando eu vivo para a glória de Deus, eu deixo um legado. Você pode nem estar mais aqui, mas o que você vai deixar? Você vai deixar a glória de Deus fluindo? Ou você vai deixar gente machucada? Gente que você não perdoou? Ou gente que você machucou? E eu machuquei. Eu falo sempre de mim, tá? Quando eu falo para vocês, entendam que eu estou falando para mim primeiro. O que será que a gente está fazendo? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, e Ele agirá. Será que a gente já entregou o nosso caminho ao Senhor? Porque existe uma diferença entre considerar Jesus como seu Salvador, alguém que te livrou de algo muito ruim, ou ser o seu Salvador e o seu Senhor. O seu Senhor é aquele que dá direção, porque você precisa fazer todo dia. E aí? Será que a gente escolheu Ele só como Salvador, para se livrar da culpa que a gente tinha? Ou a gente escolheu Ele como Senhor, para viver para Ele, glorificando o nome dEle, espalhando amor? E aí você pensa assim, nossa, eu vou viver para a glória dEle, mas e a minha glória? Você precisa mesmo? Não tem preço viver para a glória de Deus. Não tem. Não tem preço falar de amor para alguém, falar de Jesus para alguém e sentir que aquela pessoa saiu de perto de você cheia de paz. Não tem preço. Isso se chama legado. O que você vai deixar para os seus filhos? Qual é a fé que você vai deixar para os seus filhos? Será que teus filhos estão vendo o tempo inteiro você reclamar de algo? Ou ele chega perto de você trazendo um problema e você diz para ele assim, Deus está cuidando, descansa, porque eu confio. Que legado de fé a gente está deixando para os nossos filhos, para as nossas filhas? Será que a gente está sentada chorando de preocupação enquanto Deus está falando, eu já trouxe o maná, eu já trouxe a provisão, está aqui, ó, está aqui, descansa. Bobinha. Numa escala de 0 a 10, que nota você daria ao Senhor? Se você daria a sua entrega ao Senhor e ao propósito que Ele te deu para viver. Uma escala de 0 a 10, né? A coach está batendo palma ali, de 0 a 10. Né? Hein? Se você fosse pensar sobre isso, numa escala, qual é o nível da tua entrega ao propósito? Qual é o nível entre a tua vontade e a vontade de Deus? O que está prevalecendo aí no teu coração? Porque coração não é sentimento, coração é entendimento. A gente acha que o coração são as emoções. Não, o coração é o entendimento, que a gente pensa, a nossa mente. Como é que está teu coração? Teu coração está... A vontade de Deus está aqui, você está aqui. Eu sei que é legal. Obrigada. Obrigada. Alguém te oferece alguma coisa muito boa, você fala, não, obrigada, muito obrigada. Jesus está falando, minha vontade é perfeita. Aí você fala, tá bom. Aí daqui a pouco você fala assim, mas a minha também é legal, né? Deixa eu ir para lá. Jesus está falando assim, vem para minha vontade, vem para minha vontade. E numa escala de 0 a 10, como é que está o alinhamento da tua vontade com a vontade dele? O quanto você já deixou ele tomar conta? 3. A base do propósito é o amor. O maior propósito do homem é viver em amor.
Amar é expressar a glória de Deus. E vou inverter a frase. Expressar a glória de Deus é amar. Ficou mais fácil, né? Amor ambulante. Você é um amor ambulante. Você acredita nisso? Nós somos amores ambulantes. Que fluem, que transbordam. A gente só transborda o que a gente está cheio. Ninguém transborda se tiver a metadinha do copo. Quanto está o teu amor por Deus? O quanto você já deixou Ele te amar? Porque tem gente que não recebe o amor de Deus. Porque está tão cheio de culpa, tão cheio de ferida do passado, tão cheia de impedimentos que não deixa Deus amar. Não deixa Deus se manifestar. Eu queria te fazer um convite hoje. Deixa Deus manifestar a glória dele na tua vida. Porque a glória dele é o amor. Deixa Deus manifestar o amor dele pela tua vida. Eu sei que às vezes você não consegue conceber. A verdade é que a gente tenta, mas a gente não consegue imaginar o tamanho desse amor. Mas não tenta ficar medindo, só recebe. Só deixa ele te encher de amor, porque ele tem. Ele é uma fonte sem fim. E a base de todo o propósito é o amor. Vamos ler 1 Coríntios 13, do 1 ao 3? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Só faz barulho. Só barulhão, 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 barulhão. Mas não cumpre nada sem o amor. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Nada, nada. Você pode até ter fé, mas você não tem amor. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, porque falaram para mim que é legal fazer obra social, porque dá visibilidade, porque dá like, porque dá compartilhamento, porque é muito legal quando todo mundo se une para ir lá visitar os pobres e fica filmando a necessidade do outro e expondo a necessidade do outro. Que coisa horrível. Horrível. Ainda que eu dê tudo aos pobres, tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado. Olha lá. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Todo propósito é baseado no amor. Qualquer serviço é inútil se não for executado com amor. A base é o amor. A glória é o amor. A glória será vista onde tiver amor. 4. O propósito será cumprido através dos seus dons. Nosso propósito é o mesmo. Todos vivemos para glorificar a Deus. No entanto, cada um vai cumprir o seu chamado específico, porque Deus nos fez diferentes. E aí você fala assim, poxa, então qual é o meu chamado? Você já parou para avaliar os dons que Ele te deu? Você já parou para pensar, poxa, eu sou boa nisso. Porque não vem me falar para mim que você não é boa em nada. Você é sim. O inimigo pode estar te falando, você não vale nada, você não serve para nada, você... Lembra aí. Se você não está lembrando, peça para o Espírito Santo agora te lembrar. Espírito Santo, me lembra do que eu sou boa, porque eu acho que eu sou um lixo. Não é assim que a gente se sente às vezes? Não é? Ou só eu? Hoje eu não me sinto mais assim. Já me senti. Hoje eu não me sinto assim, porque eu sei de quem eu sou filha, eu sei para que Ele me chamou. E aí eu me olho, conseguindo enxergar as coisas que Ele me deu para a glória dEle. Esses dias eu levei uma bronca. Uma pessoa aqui não vou falar quem é, mas eu gostei da bronca. Falou, pastor, eu estou amando o grupo, o curso, não pode acabar, tá maravilhoso, e tá todo mundo gostando, e não sei o que. Eu falei, que bom. Ela falou assim, mas eu preciso só te dar um toque. Posso te dar um toque? Eu falei, pode dar um toque. Eu falei, nossa, o que será que ela vai falar? Ela falou assim, quando divide os grupinhos ali, você fala muito alto. A gente fica lá nos outros grupos ouvindo você falar no seu grupo. Eu morri de vergonha. Falei, desculpa, eu vou me policiar. É o autocontrole, né? Alguém diminui meu volume, pelo amor de Deus. Agora, eu vou me controlar, prometo. Hoje eu vou falar bem baixinho. Depois, que agora é minha vez de falar. Deixa eu falar alto agora.
Nem precisava de microfone, né? É que tá gravando, que se eu falo assim, o microfone não vai ficar bom. Mas aí, depois eu pensei, falei, gente, que coisa feia, eu falo alto mesmo. Aí depois o Espírito Santo falou assim, sabe por quê que eu te dei essa voz? Pra minha glória. Usa aí. Fala bem alto, no lugar certo, né? Mas eu te dei essa voz porque você fala de mim. E o Espírito Santo ministrou no meu coração isso. E Ele quer que você olhe para você e pense assim, eu te dei tanta coisa. Eu te dei tanto dom. Eu te capacitei tanto. E o que você está fazendo com o que eu te dei? Cada um Ele fez de um jeitinho. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Efésios 4, 16. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É importante. Eu não posso viver sem você. Sua casa não vive sem você. Essa igreja não vive sem você. Todas vocês, todas nós, fazemos parte de um corpo lindo. Você é necessária. Nunca pense que não. Você é muito necessária. 5. Deus estabeleceu estações e o propósito será cumprido em cada uma delas. E aí eu coloquei Eclesiastes aí que todo mundo conhece. Não preciso ler, leiam. Vocês prometeram que vocês vão ler em casa, então leiam. Sabedoria dele também criou as estações, né? E um tempo certo para cada propósito. E durante a vida, a gente vai ter estações. Tem estação que é trocar fralda, né? Ficar amamentando durante a noite toda. Tá passando por isso. Sabe para quê? Para a glória de Deus. Tem gente que não amamenta, mas fica no hospital, esperando o filhinho operar. Para quê? Para quê? Para a glória de Deus. Tem dia que você tá lá na empresa ganhando um dinheirão. Eu nunca ganhei um dinheirão, mas ganho um dinheirinho. E aí Deus te manda para a missão e fala, agora você não vai ganhar nada. Você vai perguntar para o seu marido se você pode ir no Walmart. Quem tem marido, é verdade. Tem outras que têm estação que ainda não tem marido. E aí? Será que você está chorando pela estação que Deus te colocou? Ou você está sendo grata porque nessa estação o Senhor está te usando para a glória dEle? Porque de repente para você parece que você está quieta, sem utilidade nenhuma, mas você está vivendo para a glória de Deus dentro do seu quarto, amamentando um bebê. Ou limpando a sua casa. Ou trocando o lençol da sua cama para dormir com seu marido. Quando a gente limpa a bagunça, a gente glorifica a Deus. Quando a gente faz comida, quando a gente abre, eu estava falando sobre isso ontem. Quando você abre a geladeira e pensa, meu Deus, não tem nada aqui. Aí você pega a cebola, o alho, a manteiga. Aí você acha uma calabresa, aí você pica a calabresa. Aí você pega o arroz de ontem, põe lá na panela. É assim. Um ovo, eu fiz isso semana passada. E quando as minhas filhas sentaram para comer, elas falaram assim, mãe, que delícia. Sabe por quê? Porque eu entendi que não é sobre o que eu tenho, é sobre o que eu faço com o que eu tenho. É sobre o que eu faço com o que Deus me deu. O que você está fazendo com o que Deus te deu? O que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? Porque lá no Brasil você trabalhava. Aqui você fica se sentindo sozinha. Mas não abre a Bíblia para deixar as letrinhas pularem de lá e Deus se revelar a você e falar para você e transformar seu entendimento e te fazer renovada.
Ou então você fala, não tenho tempo para nada, e eu estou reclamando porque eu não tenho tempo para nada. No Brasil eu tinha tempo para tudo, e aqui eu não tenho tempo para nada. Que porcaria de vida. Eu li um livro uma vez, da Joyce Meyer, que chama Eu e a Minha Boca Grande. Bom, né? Bom. Não fala sobre fofoca, não. Não é sobre fofoca, é sobre murmuração. E ela diz assim, quando eu reclamo, eu estou dizendo para mim mesma, eu estou dizendo para as pessoas que estão perto de mim, eu estou dizendo para o inimigo, e eu estou dizendo para o próprio Deus, que Ele não sabe o que Ele está fazendo da minha vida. Será que a gente está vivendo assim? Reclama, reclama, reclama. E você serve a quem? Não, eu sirvo a Deus, Ele está no controle da minha vida, é mesmo? Que Deus, hein? Mais ou menos esse Deusinho seu? O que você tem feito com o que o Senhor tem colocado na tua mão? Tem coisa na tua mão ou não tem? Tem alguém aqui de mão vazia? Se tiver, levanta a mão aí que eu vou orar para Deus te dar uma coisa para fazer. Para a glória dele ainda. Filipenses 3, 13 ao 14 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deixa para trás. Segue, segue, segue. Porque tem muita coisa na tua mão. Tem muita glória de Deus para ser expressada através da tua vida. Amém? 6. Será que estamos cumprindo o propósito para o qual nós somos chamados? E eu já falei sobre as prioridades, eu vou passar. Vou falar Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a você esperança e um futuro. Tá certo aí, acharam? Número 6. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Efésios 1, 4 ao 14. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Enquanto eu leio, eu quero que vocês percebam aí quantas vezes está escrito para o louvor da sua glória. Grifem aí. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça. Só a graça que é um presente poderia nos perdoar. A qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. De geração em geração, né? Plenitude dos tempos. Não tem fim. Nele, olha você, também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para quê? Para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Para quê? E aí eu coloquei uma questão aí, você pode estar se perguntando aí. E o que eu faço com os meus sonhos? E os meus sonhos? Não posso sonhar? Você acabou com os meus sonhos aqui, Jonas? Você está falando que eu tenho que viver para a glória de Deus? O que eu faço com aquele sonho meu? Nossos sonhos têm que estar alinhados ao propósito.
Vou falar de novo. O seu sonho tem que estar alinhado com o propósito. Qual que é o propósito? Viver. Fala bem alto, vai, classe. Amém. Se o meu sonho glorifica a Deus, vai embora. Segue seu sonho. Agora, Deus não dá sonho para quem quer viver sozinho. Deus não dá sonho para quem quer ficar rico sozinho. Deus não dá sonho para a gente que quer ficar rico para ficar vaidoso. Deus dá sonho para quem quer viver para a glória dele. E é nesse sonho que você tem que investir. Porque, olha o que diz Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Tem que ser boa obra, esse teu sonho aí. Não, mas é para os meus filhos só. Só para os teus filhos? Põe na gaveta, deixa para lá. Não, mas esse sonho meu glorifica a Deus. Então vai. E aí a minha sugestão é que você ore, dizendo assim: Senhor, alinha os meus sonhos com os seus. Troca os meus. Sabe que a gente tem coragem? Entrega. Sempre falo que meu sonho era casar, ter filhos, ser professora e sentar numa igreja de domingo com a minha família todinha aqui. Queria 4. E Deus me deu 4. Um ele já levou. Mas eu vou ver. Sentadinha assim, assistindo o culto. Aí Deus falou assim para mim: não é bem isso. Você não vai ficar sentadinha, não. Levanta que eu quero você trabalhando para mim. Não é ficar sentada. E o que eu queria dizer para vocês é que esse não é um chamado só para mim. É o seu. Você não precisa estar aqui falando. Mas Deus te quer de pé. Deus te quer de pé, vivendo para a glória dele. Pode ser que você venha aqui cantar. Pode ser que você venha limpar a igreja. E é lindo. É lindo. Porque enquanto ninguém vê, tem um que vê e está recebendo a glória. Porque quando você limpa a sua casa e ninguém vê, porque tem dia que o marido vê, tem dia que ele não vê, ainda chega e reclama de alguma coisa ali que ele viu que não estava muito... A comida está salgada. Deus viu. E a glória subiu. O que você está esperando para viver para a glória dele? Se ele te fez. Salmo 139, 13 ao 17. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Imaginou? Deus tecendo você. Assim. Desse jeitinho aí que você é. Escondidinha no ventre da tua mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo, falem bem alto, e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Vocês já viram Deus fazer algo ruim? Ou mais ou menos? Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, quando não tinha ultrassom. Essa parte é minha. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Como são preciosos para mim os sonhos que o Senhor tem para mim. O chamado que o Senhor tem para mim. Isso é precioso para mim. Não aquele sonho que eu achei que eu tinha.
O plano de Deus é muito maior. O plano de Deus é muito mais excelente. Ele é cheio de alegria, Ele é cheio de paz, Ele é cheio de prazer. Ele é cheio de vida abundante. Nós temos um propósito gerado no coração do Senhor, e esse propósito vai gerar uma missão. E a maior evidência de que nós somos Imago Dei, a maior evidência de que nós somos Imago Dei é a resposta. É a resposta que você vai dar para a missão que Deus te deu, para a vontade dEle. Qual é a resposta que você está dando para a vontade dEle? Você está com medo? Está com medo da vontade dEle? Eu já tive muito medo da vontade dEle. Eu acho que eu já contei para vocês, num dia que eu fiquei mais de hora ajoelhada. Tinha 16 anos. Falando para o Senhor, tá bom, eu quero a tua vontade, mas então, não pode ser um pouco da minha. Mas não me deixa eu perder aquilo. E Ele falava, pede a minha vontade. Pede a minha vontade. E eu falava, tá, eu quero a sua vontade, mas eu tenho medo. Eu tenho medo do Senhor me tirar algo que eu acho que é importante para mim. E Ele falava, pede a minha vontade. Pede a minha vontade. Foi uma briga. Foi a única briga que eu tive com Deus. Briguei. Ajoelhada, chorando. Até a hora que eu falei, quer saber? Eu me rendo. Eu me rendo. E eu entreguei e doeu. Doeu, porque parecia que estavam arrancando de mim algo que eu achava que era muito meu, que era muito importante para mim. E eu entreguei. E eu só vivo o que eu vivo hoje por causa da entrega que eu fiz naquele dia. Eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje, que é o propósito perfeito de Deus, se eu não tivesse feito a entrega que eu fiz. E eu queria te fazer um convite hoje. Eu sei que vocês já entregaram a vida de vocês para Jesus. Todas, eu sei. Mas eu queria te convidar a fazer uma oração mais ousada hoje. Uma oração entregando tudo. Até aquilo que você acha que está na tua mão e está seguro ali. Será que tem algo que você precisa entregar, que você está segurando ainda? Será que tem algo que no teu coração ainda está preso e você nem sabe se aquilo é vontade de Deus ou não, mas você ainda não entregou? Queria te convidar a fechar os seus olhos. Fecha os seus olhos. E fala aí para Ele. E entrega tudo para Ele. Eu nem sei o que é e nem preciso saber. Mas entrega. Tem que ser corajosa para fazer essa oração. E eu sei que vocês são. Então entrega. Senhor, nós entregamos aqui a Ti mais uma vez as nossas vidas, Pai. Nós entregamos, Senhor, para Ti o nosso ser. Nós entregamos a Ti os nossos pensamentos. Nós entregamos a Ti o nosso futuro, Pai. Porque nós temos os nossos planos, nós temos os nossos sonhos. Mas hoje, pela Tua palavra, pelo poder da Tua palavra, nós entendemos que existem coisas que o Senhor quer que a gente entregue. Assim como Abraão entregou aquele filho e o teve de volta. Existem coisas que o Senhor quer que a gente entregue para o Senhor mostrar que o Senhor é o Deus de todo poder, que o Senhor é o Deus de toda glória, que o Senhor é o Deus de toda perfeição. Nós entregamos hoje, Senhor, o nosso caminho diante de Ti. Nós entregamos as nossas vontades e Te dando total liberdade para que o Senhor venha
seja sobre nós e nos enche. Nos enche, Senhor, com os teus pensamentos. Nos enche com os teus sonhos. Nós estamos aqui nos entregando completamente, dizendo que a gente não quer mais o nosso, mas que a gente quer o seu, porque nós entendemos que os seus sonhos são maiores, são mais excelentes, são abundantes e principalmente são para a tua glória. Nós nos derramamos diante de ti, Senhor, como mulheres que somos, para dizer que decidimos viver para a tua glória. Que a tua palavra diz que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, e se até hoje a gente não viveu assim, nós nos arrependemos diante de ti, sabemos que o Senhor já nos perdoou, mas nós decidimos que a partir de hoje nós vivemos para a tua glória, para a tua glória. Que a tua glória seja vista em nós, que a tua glória nos invada, que a tua unção nos invada, que os teus pensamentos tomem conta de nós, que as nossas bocas, Senhor, fluam palavras de bênção, palavras de amor, palavras de graça sobre os outros, palavras de perdão, palavras de misericórdia. Nos enche do teu amor até transbordar. Nos enche do teu amor até transbordar. E assim como o Senhor fez com Moisés, que o nosso rosto brilhe. Que o nosso rosto brilhe, Senhor. Todos os dias, quando levantarmos das nossas camas até nos deitarmos. Que sejamos mulheres transbordantes para o louvor da tua glória. Nós entregamos os nossos filhos na tua mão, cada um deles, os que estão perto, os que estão longe, os que o Senhor vai trazer, nós entregamos nas tuas mãos e declaramos que os nossos filhos viverão para a tua glória. Eu declaro em nome de Jesus que os nossos filhos viverão para a tua glória, porque eles verão em nós, e vendo em nós, eles também vão fluir. Eu declaro que os nossos maridos, os que temos e os que ainda chegarão, para as meninas que ainda não têm, viverão para a tua glória. Que o nosso testemunho, Senhor, santifique os nossos maridos. Faz isso, Jesus. E que a tua glória seja vista na nossa casa. Que a tua glória seja vista na nossa família. Que a tua glória seja vista nessa comunidade. Que a tua glória seja vista através dessa igreja. Que a tua glória seja vista. Toma-nos nas tuas mãos, Senhor, de uma vez por todas. Porque nós decidimos viver para ti. Nós decidimos viver para ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aplauda o seu Deus. Ele é digno. Diga para Ele que Ele é digno de todo louvor, de toda glória. Levanta suas mãos e diga: a ti eu entrego a minha vida para a tua glória. Para a tua glória. Para a tua glória. Aleluia. Amém.